Este é o Encontro com a Palavra. Estamos percorrendo uma série de estudos sobre casamento e família. Já vimos que 3 dos elos que perfazem o casamento é a comunicação, a compatibilidade e o amor. Hoje veremos o 4º elo, a compreensão. Qual a importância da compreensão no casamento, hein? Qual a sua importância para a unidade do casal? Não podemos superestimar a importância da unidade entre um casal que foi unido por Deus e quer experimentar o que Deus planejou quando projetou o santo casamento. Na verdade, o que queremos dizer quando tratamos do assunto compreensão, principalmente depois de ter falado sobre comunicação, compatibilidade e amor, é que a compreensão e todos esses outros elos fazem a diferença entre o casamento ser um contrato formal de vida em comum ou um relacionamento verdadeiro. Vou explicar o que quero dizer. Passei grande parte do meu ministério ministrando aos homens. Por 20 anos falava-lhes semanalmente em cafés da manhã, às vezes até 2 vezes por semana. Falei muito sobre casamento nessas ocasiões. Costumava dizer, pense em tudo que sua esposa faz por você. Se você fosse financeiramente independente ou milionário e pudesse comprar tudo o que ela faz por você, o trabalho de casa, a comida ou até mesmo comprar uma mãe substituta, contratar alguém para ter nenês para você, uma governanta para educar as crianças. Poderia comprar sexo, mas a única coisa que você não poderia comprar seria o seu relacionamento com ela. Um homem do mundo pode dizer, um relacionamento dá muito trabalho, vou comprar tudo isso. Se você fosse muito rico, poderia comprar tudo isso. Menos um relacionamento. Como pessoas espirituais, fazendo essa abordagem espiritual da lei do casamento e da família, estamos comprometidos com o fato de Deus ter planejado o casamento para ser um relacionamento. E como é um relacionamento, tem que ser trabalhado. Chamamos de compreensão o crescimento da unidade ou o crescimento do relacionamento. A comunicação é a ferramenta que mantém a unidade. Se você não se comunicar, não poderá trabalhar o seu relacionamento. A compatibilidade é a evidência da unidade que inclui a compatibilidade de valores e a química entre o casal. Já o amor é a dinâmica que impulsiona o relacionamento e a unidade. É essa dinâmica que mantém toda a engrenagem funcionando. O amor é um elo crucial no casamento. O elo que estamos concentrando hoje, o da compreensão, é responsável pelo crescimento da unidade. Um cônjuge deve entender o outro para que a unidade e o relacionamento cresçam. A falta de compreensão constitui-se em grande perigo para o relacionamento de 2 pessoas que vivem juntas e que têm um compromisso. Se um casal tem um compromisso, mas não está desenvolvendo a compreensão, a unidade do relacionamento, então não cresce. Essa unidade do relacionamento não cresce. Na verdade, esse casal tem apenas um contrato de vida em comum e não um relacionamento. Os 2 não solidificam aqueles pontos onde há compatibilidade e não estão pedindo a Deus que lhes dê o amor sobrenatural de Cristo para se amarem e, por último, não estão trabalhando a compreensão entre eles. Considere o perigo de um relacionamento desse tipo em nossa cultura. Antigamente isso não seria um problema tão sério como é hoje. Uma das razões por que o divórcio se tornou epidêmico e o número de famílias desfeitas ser tão alarmante é o modo como nossa cultura está estruturada. Hoje existe uma fórmula para um desastre familiar e nós estamos colhendo o desastre como frutos em uma árvore. Em muitas famílias o marido deixa o lar para trabalhar e a mulher tem suas responsabilidades em casa com os filhos. O homem está todo bem vestido no seu escritório, completamente envolvido em seu trabalho, ao lado de pessoas do sexo oposto, igualmente dedicadas. Todos muito bem vestidos, perfumados. Alguns desses homens têm mais comunicação com suas secretárias do que com suas próprias esposas. Às vezes conhecem as mulheres com quem trabalham melhor do que conhecem suas esposas. Isso porque conversam mais e passam mais tempo com elas. Ele acaba dividindo sua intimidade com umas dessas mulheres. O relacionamento fica mais íntimo e ele acaba deixando sua mulher para ficar com essa pessoa. E o ciclo se reinicia. Acontece também dos 2, marido e mulher, saírem para trabalhar. As coisas não são mais como costumavam ser.
E o jeito que são constitui-se uma fórmula para a destruição. Se essas duas pessoas estão ocupadas demais para trabalharem o seu relacionamento e não se entendem mais, cedo ou tarde, aparecerá alguém que as entenda. Esse homem vai encontrar uma mulher que o compreenda. E é claro que isso também se aplica à esposa. É uma rua de duas mãos. Perceba como essa fórmula leva a uma crise. Essa é uma maneira negativa de afirmar, mas o perigo é que as pessoas querem ser compreendidas. Durante os últimos 38 anos, diz o pastor Dick Woodward, conheci muitos homens que tornaram-se íntimos de mulheres, com as quais descobriram muitas coisas que eu, jovem do interior, sequer sabia que existiam. Conheci um homem que depois de viver uma vida em pecado se converteu. Eu costumava me reunir com ele 3 vezes por semana durante 3 anos para discipulá-lo. Sua vida até então tinha sido tão desonrada que nós nem falávamos sobre ele se tornar membro da igreja. Sua esposa achava que ele estava sendo um idiota por manter aquelas reuniões comigo, e eu disse a ele nem pensar em dar aulas na escola dominical e nem se tornar membro da igreja. Só iríamos manter aquelas reuniões. Durante 3 anos, ele e eu fizemos um estudo da Bíblia inteira. Conforme fui conhecendo-o, aprendi algumas coisas sobre ele. Ele tinha fama de já ter dormido com todas as mulheres da cidade, menos com a dele, né? Que péssima reputação. Ele era um homem bonito e uma vez disse que muitas mulheres o paqueravam. Sabe, não foi por causa de sexo que eu tive casos e dormi com todas essas mulheres. Elas só queriam alguém com quem conversar. Os maridos delas não conversavam com elas e elas queriam se abrir comigo. Não era porque elas queriam sexo. O que elas queriam realmente era conversar e serem compreendidas, e foi isso que nos aproximou, ele disse. É claro que também já ouvi isso a respeito de mulheres. Minha mulher não me entende, não há mais comunicação entre nós. O que eu ouço com frequência mostra que não há mais compatibilidade. O casal não tenta mais se compreender melhor. Eles sequer tentam. Daí ouvimos homens que arrumam casos dizer o seguinte: elas me entendem. E a mulher diz: ele fala comigo durante todo o tempo que estamos juntos, ele conversa comigo. Mas ele não fala com a mulher dele. Por isso é muito perigoso negligenciar o crescimento da unidade do casal. Esse crescimento começa com você fazendo o possível para se entender. Existe uma premissa básica e simples para você compreender seu cônjuge. Ela é tão simples que você pode achar que nem precisa ser dita. Existem diferenças entre homem e mulher. Essas diferenças podem ser intelectuais, emocionais e espirituais. Dizem até que os homens adoram a Deus diferentemente das mulheres. Essa história que vou contar aconteceu anos atrás e eu nunca vou me esquecer dela. Acho que se algum dia eu escrever um livro, o título será Coisas que Aprendi com as Pessoas. Eu aprendi tanta coisa com tanta gente diferente. A esposa de um médico veio me procurar um dia. Ela era uma pessoa muito simpática, temente a Deus, dedicada e muito ativa na sua igreja. Liderava o grupo de oração e outras coisas mais. Eu tinha trabalhado com ela em algumas atividades da igreja. O seu marido era um médico cirurgião muito bem sucedido. Um dia, ela compartilhou em lágrimas comigo, dizendo: estou tão preocupada com meu marido, não acho que ele seja muito espiritual. Respondi a ela que poderíamos orar a esse respeito, e então lemos o texto de 1 Pedro. Falei sobre o que ela poderia fazer e como poderia orar, porque só Deus poderia fazer dele um homem espiritual. 3 meses depois, uma senhora, membro da nossa igreja, teve um sério problema na vesícula. Os médicos precisavam tirar a sua vesícula, mas era muito arriscado porque o coração dela era muito fraco. Ao mesmo tempo, se eles não a tirassem, ela poderia morrer. Por isso eles decidiram operar mesmo com um quadro de risco. Eu estava no hospital com o marido da paciente. Depois de conversarmos um pouco no quarto, o médico pediu para conversar comigo lá fora. Ele perguntou: como está a sua agenda para hoje de manhã? Eu respondi: estou livre. Ele explicou: eu vou ter que tirar essa vesícula, mas é muito arriscado. Tem uma capela lá embaixo no hospital. Será que o senhor ficaria nesta capela orando até que eu mande uma enfermeira avisar que o pior já passou? Eu respondi: claro, com muito prazer.
Então desci sozinho para a capela para orar. Às 11 horas da manhã eu sabia que Deus tinha feito algo. Uns 15 minutos depois a enfermeira parou na porta da capela e disse: "O médico mandou dizer que está tudo bem. O pior já passou." Eu estava no quarto com a paciente e o marido quando o médico veio falar sobre a cirurgia. Mas antes que o médico dissesse qualquer coisa para o marido, ele apertou minha mão e disse: "Muito obrigado por suas orações, pastor. Foi um milagre termos passado por tudo isso." E esse médico, será que não era espiritual? Ele era o esposo daquela mulher que tinha me procurado para dizer que seu marido não era espiritual. A esposa achava que ele não era espiritual. Então eu chamei aquela mulher em meu escritório e disse que achava que ela tinha se enganado e que o marido dela era sim um homem espiritual, e contei toda aquela história. Aquela mulher chorou muito. Ele era um homem espiritual, só que não expressava sua espiritualidade como sua mulher, e por isso a esposa tirou suas próprias conclusões de que ele não era espiritual como ela. Continuando o nosso estudo, acho que se nós vamos procurar compreender a pessoa com quem vivemos, temos que entender que há diferenças entre os sexos. Eles têm que ser diferentes porque, como já dissemos antes, são essas diferenças que tornam um cônjuge atraente para o outro. Um macho é um macho e uma fêmea é uma fêmea. A mulher é atraída pelo homem por causa da masculinidade dele e o homem é atraído pela mulher por causa de sua feminilidade. Essas diferenças têm que ser celebradas e não eliminadas. Por isso concluímos como é desastroso para a mulher em nossa cultura ouvir que para ser uma mulher valorizada, uma mulher tem que fazer o papel de homem e de mulher. Não é isso que faz dela uma mulher de valor. Acho que o que a fará uma mulher de valor é justamente o contrário. O que valorizará a mulher diante de um homem é ela exercer o seu papel de mulher. E é claro que o mesmo serve para o homem. Para o homem compreender sua esposa, ele precisa se conscientizar da importância do passado dela. Isso é muito importante. Pense sobre isso. Durante anos, sua esposa foi criada para ser uma pessoa, enquanto você foi criado para ser outra, totalmente diferente. Cada um de vocês teve um passado diferente que ajudou a moldar o que vocês são hoje. Por isso, quando vocês se unem em um certo ponto de suas vidas, precisam se lembrar da importância de todos esses anos anteriores. Todos esses anos de experiência fizeram diferença no que seu cônjuge é hoje e você precisa ter consciência disso para entendê-lo. Você precisa entender a importância do passado. Ouçam essa história que ilustra bem o que eu estou falando. Se as pessoas que conheceram o pastor Dick Woodward, nosso professor, isso mesmo, que escreve esses maravilhosos estudos, se as pessoas que conheceram o pastor Dick Woodward e a sua esposa nos anos 60 hoje os reencontrassem, depois de mais de 30 anos, esperariam vê-la sobre uma cadeira de rodas. A senhora Jane era uma pessoa muito doente no final dos anos 60. Um dia, o pastor Dick Woodward voltou para casa e a encontrou muito mal. Foi a primeira vez que ele a viu daquele jeito. Ela estava com febre e suas juntas estavam inchadas. Era um quadro impressionante. Sabe o que ele fez? Ficou com muita raiva, ficou deprimido ao mesmo tempo. Estava quase chutando as paredes. A sua reação foi se desligar daquela situação. Era tudo o que ela precisava, né? Que marido companheiro ele foi, hein? Bom, mais tarde, ajudou muito ela a saber do seu passado, o passado de Dick, para compreender por que ele agiu daquela forma durante a sua doença. E nem foi preciso de um psicólogo para descobrir o porquê. Quando o pastor Dick Woodward era pequeno, sua mãe ficou muito doente. Eles eram em 11 filhos. Ela passou toda a gravidez do caçula na cama, e logo depois que seu último filho nasceu, ela ficou mais doente. Ela estava com câncer no cólon. Depois de uma cirurgia e de 2 anos lutando contra a doença, o Senhor levou a mãe de Dick Woodward. Foi um período muito difícil para toda a família. O pequeno Dick via seu pai cuidar de uma casa cheia de crianças e de uma mulher doente e trabalhar em 2 empregos. Para sustentar a família, durante o dia ele entregava correspondência e à noite era motorista de táxi. E no final, ele ainda a perdeu. Quando a esposa de Dick adoeceu, ele construiu
a ideia de que é isso que as mulheres fazem, ficam doentes e nos abandonam com um monte de filhos. Nessa época, eles tinham 4 filhos, 3 deles com a idade inferior a 3 anos, sendo que 2 usavam fraldas. E quando chegava à noite em casa, lá estava ela. Ele ficou com muita raiva e deprimido. Foi preciso retroceder um pouco no seu passado para entender o seu comportamento em uma fase difícil para os 2. Depois ele reagiu e pensou: acorda, homem! Essa não é sua mãe, é sua esposa, e ela precisa de você. Foram vários anos de lutas durante os quais Deus o fez crescer muito, principalmente espiritualmente. Você percebe por que era importante que ela entendesse a importância do passado de Dick? Ela poderia até ter entrado com pedido de divórcio. Ela estava doente com 5 filhos e tudo o que ele fazia era chutar a parede. Era caso de divórcio, não era? É extremamente importante reconhecer a importância do passado na vida do seu cônjuge para entender as atitudes dele hoje e poder viver bem com ele. Outra coisa para a qual precisamos atentar para compreender a pessoa com quem nos casamos é a individualidade. Deus nos fez diferentes e toda vez que faz uma pessoa, joga a forma fora. Isso quer dizer que somos indivíduos únicos, distintos de todas as outras pessoas. Você está casado ou casada com essa pessoa e está descobrindo que ela é única e distinta de todos os outros indivíduos da face da Terra. Você também deve ajudar seu cônjuge a descobrir isso e seu cônjuge também deve ajudar você a descobrir a mesma coisa. A definição da palavra compreensão é importante quando juntamos tudo isso. Vocês já devem ter percebido que adoro definições. Prestem atenção nesta definição. Compreensão são acordos mútuos que solucionam diferenças. Não é uma boa definição de compreensão? Acordos que solucionam diferenças. Somos tão diferentes. Ela é fêmea e eu sou macho e nossos passados são diferentes. Somos diferentes em tantas coisas. Mas o que significa mesmo compreensão? Um acordo mútuo que soluciona diferenças. Outra definição é compreensão mútua de ideias e intenções que levam ao discernimento e afinidade. Para entender a pessoa com quem você vive, você precisa entender as diferenças dos sexos e a importância do passado. Esse é mais um ponto importante. Para entender seu cônjuge, você precisa querer entendê-lo. Honestamente, tem muita gente casada que nem quer entender seu cônjuge. Quando aconselho um casal, começo sempre assim. Para vocês se entenderem, vocês precisam, antes de mais nada, querer se entender. Vocês querem? Às vezes eles dizem, esqueça, eu não quero. Não dá para fazer muita coisa assim, dá? Mas se você realmente quer entender seu cônjuge, sugiro que você o coloque no centro da sua vida. Você precisa aplicar a regra de ouro. Coloque-se no lugar da outra pessoa e faça a seguinte pergunta. Se eu fosse o marido, o que gostaria que minha esposa fizesse, hein? Ou se eu fosse a esposa, o que gostaria que meu marido fizesse? Isso não é fácil de conseguir, naturalmente, mas se você pedir a graça de Deus, vai conseguir. A segunda sugestão, caso você decida querer entender seu cônjuge, é ouvi-lo. Ouvir é uma arte. Tem muitas coisas que ainda não aprendemos sobre ouvir o outro. Você já tentou aplicar a arte de ouvir no seu casamento? É fácil detectar se entre um casal um ouve o outro. É muito óbvio. Se um presta atenção no outro ou não, logo vamos perceber isso. Enquanto eles acham que estou ouvindo o outro, na verdade eles estão pensando, já sei o que vou falar quando você calar a boca. Alguns chamam isso de ouvir, mas na verdade não é ouvir, é simplesmente esperar até a sua vez de falar. Jesus disse, aquele que tem ouvidos, ouça. Tem gente que escuta, mas não ouve. Será que você realmente ouve seu cônjuge quando ele está conversando com você? Ou você está só preparando a sua fala? Em Lucas, capítulo 7, lemos a história de quando Jesus aceitou o convite de um fariseu para jantar na casa dele. O fariseu não lavou os pés de Jesus, mas chega a casa uma mulher que, chorando, molhou os pés de Jesus, enxugou-os com seus cabelos, beijou-os, e os ungiu com perfume. O fariseu pensou consigo mesmo que conhecia aquele tipo de mulher e que, se fosse com ele, não aguentaria aquilo.
Então, no versículo 44, Jesus faz uma pergunta tremenda para aquele fariseu. Vê esta mulher? O grego tem muitas palavras para ver, e essa significava, você realmente está vendo esta mulher? O que você enxerga quando olha para esta mulher? Acho que essa é uma ótima pergunta para os maridos. Você vê essa mulher? Você realmente a ouve? Estamos falando em entender seu cônjuge. O que estamos dizendo é que se você realmente decidiu entender seu cônjuge, você tem que amá-lo. Francisco de Assis é um dos meus heróis. Ele fez seminário e destacou-se muito. Depois de concluir o seu treinamento como seminarista, o que no tempo dele significa passar anos mendigando com um saco de estopa, só para provar que tinha renunciado ao mundo, à carne e ao diabo, chegou o dia da ordenação. Nesse dia, o seminarista deveria fazer um sermão. No dia em que Francisco de Assis foi pregar, a catedral estava lotada. Antes de ir para o mosteiro, ele era uma pessoa muito famosa e de uma família rica. Todo mundo esperava um grande sermão. Mas quando ele subiu ao púlpito, ele disse, Deus não me chamou para pregar, mas para fazer. Vamos orar. Então ele fez sua oração. Famosa, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Agora preste atenção nisso. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar mais do que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que oração linda, não? Quero me concentrar na última parte dela. Que eu procure compreender mais do que ser compreendido. Dá para entender? A arte de compreender a pessoa com quem você vive está em colocá-la no centro de sua vida e não se preocupar se ela vai compreender você ou não. O desafio está em você compreendê-lo. Você está trabalhando nisso? Não vou perguntar se ele a ama. Você o ama? Esse conceito é revolucionário, simples, mas revolucionário. Esses elos estão interligados e se relacionam. Para compreender seu cônjuge, você deve ter um nível profundo de comunicação com ele. Você está lembrado que já falamos sobre os diferentes níveis de comunicação? Temos o nível da não comunicação. No nível seguinte, você pode compartilhar o que sabe. Depois o que você pensa. Depois o que você sente. E depois vem o nível mais profundo de comunicação, quando você fala sobre quem você foi, o que você é, e qual sua posição em relação ao que você acha que deveria ser e estar. O nível mais profundo de comunicação acontece quando os dois falam quem são, o que são, onde estão e o que acham que deveriam ser e onde deveriam estar. Uma outra maneira de manter um nível de comunicação profundo é aprendendo a lidar com a raiva. A raiva é uma emoção muito interessante. Gostaria de saber o que você, como cristão, acha desse sentimento. Você acha que a palavra de Deus permite que o homem cheio do Espírito Santo fique com raiva? Pense nisso por um minuto. Depois que Ginny e eu nos casamos, eu precisei de anos para responder a essa pergunta, diz Pastor Dick. Já falei sobre isso com vocês. Eu era um homem cheio de rancor e raiva. Estava sempre bravo. Tive que aprender muito sobre esse sentimento para poder lidar com ele. Nunca vou me esquecer da vez que dei um murro no rádio e ele ficou com um buraco bem no meio. Eu falei isso para vocês já. Parecia que tinha caído uma bomba bem no meio do rádio. Depois de alguns anos, nós nos mudamos para a Flórida. Minha mulher levou esse rádio e o colocou na cabeceira da nossa cama. Ela punha o rádio para funcionar só para servir como um lembrete do que eu já tinha feito.
Na época eu tentei explicar para ela que eu não estava com raiva dela. Eu estava furioso com o gerente do banco que me humilhou, fazendo-me confessar que estava sendo um péssimo administrador das minhas finanças, só porque eu tentava conseguir um empréstimo. Não importava o que ela dissesse, a minha raiva era porque realmente eu administrei mal o nosso dinheiro. Quando estudamos esse sentimento, a raiva, devemos fazer duas perguntas. Por que eu estou com raiva? E de quem eu estou com raiva? Devemos nos perguntar qual é a fonte de nossa raiva e qual é o verdadeiro objeto dela. Raramente o objeto da raiva é a pessoa que está sendo vítima dela. Geralmente você está com raiva de você mesmo. Como foi o meu caso? Pode ser que você esteja com raiva do seu chefe e não possa dar um murro na cara dele, então você esmurra a primeira coisa que aparece na sua frente. Na verdade, você não está com raiva da sua mulher e nem do rádio. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículos 26, 27, 30 e 31 para esclarecermos um pouco mais esse assunto. Diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aqui está a fórmula. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Parece bem claro que Deus não permite que o crente cheio do Espírito Santo fique com raiva. Algumas traduções dizem, irai-vos e não pequeis. Muita gente se aproveita desta tradução para ficar sempre irado, né? Irai-vos. Existe o tempo certo para ficar irado? Não foi isso que Deus falou. Uma tradução mais bem feita diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. Deus é realista o suficiente para saber que você vai ficar irado. Você vai ficar com raiva um dia. Não deixe que a raiva o leve ao pecado. E nunca deixe que o sol se ponha sobre ela. O versículo 31 diz, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Mas se voltarmos a Gênesis capítulo 4, encontramos uma história que serve como ilustração para o que estamos falando sobre lidar com a raiva. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Em outra tradução, no lugar de transtornou, diz, descaiu-lhe o semblante. Ambas traduções querem dizer que ele ficou deprimido. Mas o texto continua. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso, hein? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde é que está o seu irmão Abel? E respondeu ele, não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Encontramos um ensinamento importante sobre raiva e ira neste texto. Temos dois homens, o Senhor aceito e o Senhor rejeitado. Os dois levaram ofertas para Deus. Na verdade, a ideia disso foi de Caim. Só que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não gostou de Caim e de sua oferta. Agora, francamente, eu não acredito no que dizem sobre a razão de Deus não aceitar a oferta de Caim. Ele era um fazendeiro e trouxe do fruto da terra. Abel era um pastor e trouxe um animal. Muitos dizem que foi porque a oferta de Abel era um sacrifício de sangue e a de Caim não. Mas até esse ponto da Bíblia não havia nenhuma referência a ofertas e sacrifício de sangue. Acho que a ênfase aqui está mais nos homens do que na oferta deles. Um deles é aceito, por isso Deus aceita a sua oferta. O outro não é. E por isso Deus não aceita a sua oferta. Mas o drama continua. O Senhor aceito passa em frente do Senhor rejeitado e o Senhor rejeitado o mata. Ele o espanca até a morte. Deus se aproxima de Caim e pergunta, por que você está tão bravo? Você está deprimido? E depois vem uma boa pergunta. Você
Você acha que não será aceito se fizer o que é certo? Mas se você não se controlar, isso pode destruir você. Para mim, este é um grande ensinamento sobre a raiva. Naquele dia que senti raiva, não era contra a minha mulher. Eu estava com raiva de mim mesmo, porque não tinha sido aceito em razão de não ter gerenciado bem minhas finanças. Mas Deus precisava me perguntar, por que é que você está com raiva, hein? Por que você esmurrou aquele rádio? Depois veio a maior lição de todas. Acerte-se com Deus, aprenda a trabalhar com suas finanças e você poderá se aceitar melhor e ser aceito por Deus e por todo mundo. Mas se você não resolver isso, vai continuar arrebentando rádios por aí ou batendo nos abéus que encontrar pela frente, e isso vai destruir você. Para mim, isso é raiva. Temos que falar sobre mais um texto tirado de Efésios. Paulo diz, quem ama sua mulher ama a si mesmo. O que você acha disso, hein? Vamos ver. Se nessa história eu tivesse me amado, teria também capacidade para amar minha mulher. Mas como eu não me amei, estava me achando um nada, acabei demonstrando raiva contra ela. Acabei me dando conta de que amava minha mulher e meus filhos, mas nem sempre tinha expressado meu amor por eles, especialmente quando eu não me amava. Quando, por qualquer razão, eu estava para baixo, não conseguia demonstrar meu amor por eles. Então tinha que me recompor para ter minha autoestima de volta. Quando tentamos compreender nosso cônjuge e entender a importância da diferença entre os sexos, a importância do passado e de tudo que já vimos, temos também que entender a importância de uma autoestima verdadeira. Em Mateus 22, 35 a 40, um advogado faz uma pergunta a Jesus que resultou em uma grande declaração dele. A pergunta do advogado foi, qual é o maior mandamento da lei, hein? E Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a eles. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Com isso, Jesus está dizendo que há 3 direções de vida para as quais você deve olhar para ser feliz e completo. Você precisa olhar para cima, para dentro e ao redor. Se você faz isso, consegue ser uma pessoa equilibrada e completa. Neste texto, Jesus está dizendo, olhe para cima e ame a Deus. Depois ele disse, olhe ao redor e ame o seu próximo como a você mesmo. Quer dizer que você deve olhar para você mesmo e se amar. Amar a você mesmo não quer dizer entrar em autodevoção quando se enxergar no espelho. Muita gente acha que é isso. Tem um amigo que por muito tempo foi viciado. No processo de recuperação, ele teve que aprender 3 coisas. Amar a Deus plenamente, amar a si mesmo corretamente e amar ao próximo incondicionalmente. Quando meu amigo aprendeu isso, ele encontrou seu equilíbrio e há 10 anos está curado. Quando Paulo fala para o homem amar sua mulher como a si mesmo, está dizendo que se você não olhar para dentro e não se amar, se você até se odiar a ponto de ter raiva de si mesmo e entrar em um processo de autodestruição, você não vai conseguir se entender com ninguém. Eu gostaria de concluir dizendo que, se você está vivendo com alguém e quer entender essa pessoa, não poderá separar a comunicação da compreensão, porque a comunicação é a ferramenta que mantém a unidade e a compreensão é o crescimento dessa unidade. Se você olhar para cima e se comunicar com Deus, os dois, marido e mulher, terão a chance de ter, além da comunicação entre vocês em um nível horizontal, também o potencial de compreender um ao outro. Encare a seguinte verdade. Eu não me entendo e não entendo minha mulher. Acho que sem a ajuda de Deus ela não vai me entender nunca, porque eu nem me entendo. Davi demonstrou muita sabedoria quando se uniu a Jeremias. Jeremias disse, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E no versículo seguinte nós lemos, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Com isso devemos olhar para cima como Davi fez. Ele disse, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece minhas inquietações. Vamos ficando por aqui hoje. Até o nosso próximo programa, não perca.